Fala galera, meu nome é Marco Azevedo, idealizador do Leitor Indica, e hoje a gente vai falar sobre vários temas. A gente vai falar sobre vingança, amor, ódio, arrependimento, inveja, enfim. A gente vai falar tudo aquilo que está presente na gente, que está presente no homem. Interessou? O livro da vez é O Conde de Monte Cristo e eu te convido aqui para essa viagem com a gente. Vamos lá. O Conde de Monte Cristo é o livro da vez, galera. É um livro muito bacana. É um clássico, é um dos livros mais lidos, mais vendidos na história da literatura e fala sobre tudo isso que eu citei e muito mais. É um livro que foi escrito por um francês, Alexandre Dumas, pai, porque o filho também seguiu essa linha da literatura, e juntamente com outros autores. Mas ele foi o autor principal e escreveu essa obra-prima que fez sucesso, virou filme, enfim. Mas eu sempre indico para ler primeiramente o livro, que ele é muito mais completo. O Conde de Monte Cristo é um clássico da literatura mundial. Dependendo da edição, ele tem mais de 1.600 páginas, enfim. É um livro antigo, foi escrito em meados do século XIX, mas, cara, não te engana. Não é um livro pesado, não é uma leitura arrastada, não é nem um pouquinho chato. É aquele tipo de livro que você vai lendo, você se envolve com os personagens, você não se envolve só com o personagem principal. Esse é um ponto muito interessante do livro, é uma característica que eu gostei muito do Dumas, porque você sente empatia por todos os personagens. Você se coloca no lugar de todos os personagens, você vive praticamente a vida dos personagens, não só do personagem principal. Você torce, você fica com raiva de alguns personagens, enfim, você não passa batido por nenhum personagem. Você não se sente indiferente com relação a nenhum deles. Isso é muito interessante e essa é uma das características que também te faz prender muito na leitura. Não é só quando ele está falando do personagem principal que você se prende ali. Pelo contrário, em muitos momentos do livro, o personagem principal nem é citado. E o detalhe é que, apesar de ser uma viagem no tempo, porque ler O Conde de Monte Cristo, você vai para a França do século XIX. É muito bacana, mas apesar disso, é uma leitura muito atual. É uma leitura na qual você se identifica com os sentimentos, com o nosso instinto primitivo de sobrevivência, de vingança, de amor. Está tudo muito presente na nossa vida, na nossa atualidade. E é uma história que é contada há séculos atrás. Então, eu acho que vale a pena todo mundo ler O Conde de Monte Cristo. Agora eu vou te dar uma sinopse, o apanhado geral da história. O nosso personagem principal se chama Edmond Dantes. Dantes é um jovem francês que tinha o amor da sua vida, já ia se casar, ele tinha a noiva dele, que era muito apaixonada por ele também, enfim, estava tudo certo na vida amorosa do Dantes. Com relação à vida profissional, também estava indo de vento em popa, ele era imediato de um navio e já estava indo a capitão. A tripulação gostava muito do Dantes, o seu chefe gostava muito dele, enfim, a vida do Dantes era muito boa, ele era um bom rapaz, ele merecia tudo aquilo de bom que estava acontecendo na vida dele. Só que o Dantes era muito ingênuo, ele acreditava muito nas pessoas, ele confiava muito nas pessoas e ele não acreditava que alguém fosse fazer algum mal para ele. E na verdade ele não acreditava nem que as pessoas tivessem motivos para fazer mal para ele. Só que 3 pessoas passaram pela vida do Dantes que fizeram a vida dele virar de cabeça para baixo e fizeram as coisas desandarem. A primeira pessoa teve inveja dele por causa do trabalho. O Dantes estava indo a capitão do navio e ele tinha um futuro promissor pela frente. Estava dando tudo certo na vida dele e isso despertou a inveja de um camarada. Com relação à vida amorosa do Dantes, estava indo de vento em popa, como eu falei, tudo certo, as mil maravilhas, ele ia casar com a mulher da sua vida, enfim. Tudo uma felicidade só. Mas isso também despertou a inveja de um outro camarada que era apaixonado pela sua noiva. E a terceira pessoa, simplesmente o Dantes deu azar de estar no lugar errado, fazendo a hora errada. Ele atravessou o caminho de um cara muito ambicioso, de um cara com um certo poder,
mas que almejava muita coisa na sua vida e que ele não media esforços para passar por cima de qualquer um. E infelizmente o nosso herói Dantes passou pela frente desse cara e isso não foi nada bom para o nosso herói Dantes. Então esses três caras, de certa forma, eles contribuíram para que a vida do Dantes virasse de cabeça para baixo. Aconteceram coisas que foram tramadas por esses três caras que me deixaram muito angustiado. Eu vivi aquela história com o Dantes. E quando acontece isso, camarada, é sinal de que o livro é bom. Eu não vou te falar o que aconteceu com o Dantes, eu não vou te falar o que eles armaram. Se você tiver curiosidade, em qualquer sinopsezinha, qualquer resumozinho na internet, você vai saber o que aconteceu. Mas eu sugiro que você não leia. Eu sugiro que você leia o livro. Porque eu não sabia, eu não tinha lido a sinopse, eu costumo não ler a sinopse. Quando eu vou ler um livro, eu não gosto de spoiler. Então eu não leio o sinopse, eu não converso com quem já leu o livro, eu simplesmente leio. E eu posso te prometer que a cada virada de página vai ser uma surpresa, vai ser uma chuva de sentimentos que você vai sentir, você vai torcer pelo nosso herói, você vai sentir raiva dos antagonistas, enfim, você vai viver aquilo. E como eu te falei, você não vai viver só a história deles, você vai se colocar também no lugar dos outros personagens. E não te engana não, o Conde de Monte Cristo não é só a história do Dantes contra esses três caras. Tem muitos personagens secundários, só que muito importantes também nessa história, nessa trama, que também você vai sentir empatia, você vai sentir alguma coisa por todos esses personagens. Você vai gostar de alguns, você não vai gostar de alguns outros, enfim, você vai se envolver com o livro, te prometo isso. Vai ser uma leitura grande, uma leitura de mais de 1.500 páginas, dependendo da edição que você for ler. Eu li no Kindle, então eu não folheava as páginas, mas enfim, é uma leitura que eu recomendo muito mesmo essa leitura. Se você não leu, com certeza você já ouviu falar que tem o filme, você já viu alguém que leu, ou você já escutou esse nome na sua frente, O Conde de Monte Cristo. Então essa é a minha indicação de hoje. Eu estava querendo fazer essa resenha há muito tempo, mas enfim, agora que foi possível, sugiro que você leia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se não gostar, pode colocar nos comentários aí. Valeu, até a próxima galera, beijo, fui!